palavra do Senhor vai dizer assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pode ficar com a Bíblia aberta na sua mão. Pai, nós queremos, Deus, ouvir a sua voz nessa noite. E nós precisamos da sua direção, Pai. A tua palavra nos diz que o teu Espírito é aquele que nos conduz a toda a verdade, é aquele que nos guia, é aquele que nos direciona, e nós queremos ouvir a sua voz nessa noite. Nos conduz na tua palavra, realiza em nós a tua vontade, e que a gente possa se entregar, te ouvir, te obedecer, Senhor, porque esse é o teu querer, Pai. Eu te peço, Jesus, fala conosco, não por causa de nós, mas apesar de nós, e que hoje a gente possa olhar para as coisas lá do alto, que a gente possa voltar-se para o Senhor, para experimentar tudo aquilo que o Senhor sonha em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nos guarda e permita, Pai, que a tua palavra caia dentro de nós em boa terra para produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Nos ajuda a viver isso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus, ele não está procurando só crentes. Amém? Deus não está procurando só... E esse texto é uma verdade, amém? Deus não está procurando só verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Deus não está só procurando aqueles que têm um coração contrito. Deus também está procurando aqueles que têm um coração que é totalmente dele, que é íntegro, inteiro para o Senhor. Amém? Um coração que é voltado para Ele. E esse tema saiu da música lá do Asaf Borba, que tem uma música dele que ele vai dizer assim, com base no versículo, com base nessa experiência, ele vai dizer assim: quanto ao Senhor, o tom está diferente, mas eu vou ter que cantar do meu tom mesmo. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte, para com aquele cujo coração é totalmente... Vocês nem sabem quem que é o Asaf Borba, né? É o discipulador do Fernandinho. Ensinou, o Fernandinho tinha que levar o violão dele para os lugares para montar para um lado para o outro. É que eu sou novo, mas gosto de música velha. Amém? E essa música eu conheci em 2010, mais ou menos, 2011. 2011, a gente já estava casado. E eu estava passando por uma fase da minha vida que eu estava muito chateado com várias coisas. Triste. E tinha estancado meu coração. Porque uma coisa é a gente fazer a obra, outra coisa é a gente fazer a obra transbordando o Espírito Santo. Outra coisa é você sentir que Deus está agindo com você. E eu estava fazendo a obra, mas aquelas situações tinham entulhado meu poço. Eu estava fazendo, mas estava seco. E a Eliane vai lembrar, começou a ter na Lagoinha um programa chamado Cesta Básica. Lembra, amor? Foi mais ou menos isso, né? 2012, por ali. Nós já estava casado. E quando vê, surgiu o Asaf Borba lá, e eu não sabia quem que era, um velhinho com a voz mansa, nem tão velho assim. E umas músicas diferentonas. E eu, no meu primeiro momento, eu achei ele muito esquisito. E aí, quando vê, ele começou a cantar essa música. E Deus tocou o meu coração, Deus mudou a minha vida aquele dia. Deus trabalhou de uma forma muito linda, eu comecei a chorar. E olha para vocês, eu estava terminando de assistir antes de vir para o culto de jovens, que nós ia fazer. Mas eu estava seco.
E quando eu comecei a escutar, meu coração é teu, aquilo trabalhou em mim. E eu sonho que hoje a gente possa viver essa experiência de ter o nosso coração incendiado e ter os poços da nossa vida desentulhados e que a gente possa fluir mais uma vez na presença do Senhor. Porque às vezes a gente já não ouviu esse versículo, a gente não conseguiu guardar o nosso coração. E o nosso coração está cheio de coisas que não pode ter. Amém? Mas Ele é poderoso para nos transformar. E o versículo base de tudo isso é 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. E eu vou pedir para os irmãos colocarem ali no telão. 2 Crônicas 16, 9. Vai dizer assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Nem vou ler essa parte agora, fica só na primeira. Essa parte vocês já apanharam na sexta-feira. Os seus olhos passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Amém? O coração é inteiro, o coração é íntegro, o coração é 100% dele. Amém? E essa palavra, meus irmãos, que fala de inteiramente dedicado, que fala desse 100% para Deus, é uma palavra do hebraico chamado shalem. É quase shalom, né? Mas é shalem. E ela tem o significado de completo, de inteiro, de fiel, de em paz com Deus. Ele tem o significado de inteireza. É 100%. Eu queria que você falasse assim, 100%. De novo, 100%. Deus, Ele está procurando aqueles que têm um coração 100% voltado para Ele. Não é 99,9, não é 95, não é 80, é 100% voltado para Ele. E nós precisamos buscar, irmãos, porque não importa o nosso talento, não importa a nossa posição, não importa as nossas riquezas, não importa quanto dinheiro a gente tem na conta do banco, não importa quantos bens nós temos, nada disso vai fazer a diferença, a não ser um coração 100% dele. Nós vamos ver na Bíblia pessoas que eram usadas para mandar demônios embora, para curar enfermos, e Deus vai falar assim: não vos conheço. Nós vamos ver na Bíblia aquele rico que vivia cheio de dinheiro, comia do bom e do melhor, mas quando ele morreu, ele foi para o lugar dos mortos. Não foi o anjo que foi buscar ele. Vocês estão lembrando dessa história, amém? Lá do rico e o Lázaro. É tão sério que uma das coisas mais importantes do Antigo Testamento era o nome. Mas ele não tem nome, é o rico e o Lázaro. O miserável tinha nome. Ele não perdeu a honra. Mas o rico perdeu. Então, às vezes nós achamos que está tudo certo, mas só vai estar certo se o nosso coração for inteiramente dele. Então, ter um coração voltado para ele, cheio dele, um coração que Deus procura, é ter esse coração completo, inteiro, fiel. Amém? Olha só, aqui tem água, amém? Geladinha, aleluia. Se tiver aqui 99,9% de água e 0,1% de xixi, você toma? Por quê? Por quê? Porque está contaminada, porque é xixi. Mas vamos mudar. 99,9% de água é um pouquinho de fezes de passarinho. Você toma? Ué, por quê?
aí, gente, nós queremos que Deus aceite o nosso coração 99,999% voltado para Ele, mas 0,0001% de ódio, de raiva, de rancor, de amargura, de falta de temor, de falta de obediência. Nós não tomamos. Amém? Vamos falar 100%? De novo, 100%? Pronto, derrubei. Conta aí, fala para essa pessoa que está do teu lado, fala assim, 100%, meu irmão. Deus quer 100%, amém? Essa questão de ter um coração 100% voltado para Deus é tão forte, que Davi orou para isso. Em Davi, o homem que tinha um coração voltado para Deus, segundo o coração de Deus. A gente leu esse texto na oferta, mas eu queria ler novamente, lá em 1 Crônicas 29, lá no 18 e 19. Ele está orando para que exista esse coração íntegro, esse coração inteiro. Olha só, ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, leva teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantém o coração deles sempre leal a ti. Essa palavra do leal é a mesma palavra do inteiro. É o shalem, shalom, shalem. Vocês viram o que eu falei já. E olha só o que ele continua dizendo: e dá ao meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer os seus mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer todo o necessário a fim de construir esse templo, para o qual realizei estes preparativos. Na Almeida atualizada, ele vai dizer também, quando fala de Salomão, dá ao meu filho um coração íntegro. De novo, a mesma palavra, shalem. Isso é tão necessário, queridos, que Salomão, depois de construir o templo, lá em 1 Reis 8, versículo 61, ele vai dizer a mesma coisa, em oração, clamando pelo povo de Israel. 1 Reis 8, 61, ele vai dizer assim: e seja o vosso coração, shalem, perfeito, para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar 100% no Senhor e na vontade do Senhor. Queridos, isso é algo que eu e você precisamos desejar, precisamos buscar, porque enquanto o nosso coração estiver dividido, nós não vamos conseguir viver tudo que o Senhor tem para nós. Isso eu falo tanto daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, quanto daquilo que a gente sonha. Tiago capítulo 1, 6 ao 8. Tiago vai nos ensinar algo lindo, maravilhoso, que nós precisamos entender, falando sobre ter um coração firme, uma fé inabalável, sobre sentir e entender que nós precisamos ter firmeza. Ele vai dizer assim: olhe, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve, presta atenção nesse versículo, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Diga misericórdia. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Não, queridos, nós precisamos ter só um coração.
só uma direção, só uma visão. Nós precisamos estar olhando para as coisas lá do alto. Nós precisamos declarar com fé. Eu não posso um dia querer Deus e outro dia querer o mundo. Eu não posso um dia querer a bênção do Senhor e o outro dia querer viver a minha vontade. Eu não posso, não vou conseguir. Então não adianta. Você pode pedir, você pode falar, você pode desejar, você pode colocar aqueles negócios que o pessoal está ensinando no YouTube de pensamento positivo. Isso não vai resolver. O que precisa é ter uma fé inabalável, um coração inteiro para a glória de Deus, porque assim Deus vai ouvir a sua oração, assim Deus vai ouvir o que você está falando com Ele, assim Deus vai ver os sonhos que estão no seu coração, vai ver o que você precisa e vai se mostrar forte em qualquer situação. Deus precisa disso. Não dá para nós termos um pé na igreja, outro no mundo, não dá para ter uma mente um pouco no céu, um pouco no inferno. Nós precisamos ser inteiros para o Senhor. Firmeza, direcionamento. Queridos, eu vou falar dos meus filhos. Eu declaro sobre a vida deles que eles são cheios do Espírito Santo. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tem hora que o Eric apronta umas coisinhas. Dá até uma dúvida. Meu Deus do céu. Mas eu já lembro, não, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E ela vai se cumprir, e o meu coração está inabalável. Que o Senhor vai guardá-lo, e o Senhor vai levantá-lo, e ele com aquela ligeireza dele, vai ser um grande evangelista poderoso em Deus. Porque Deus é Deus e Ele não mente. O que Ele falou está falado. E eu não posso deixar o meu coração se dividir. Mesmo nos momentos mais difíceis, amém? Quando eu estava lá no TI, e eu estava quase morto, eu falei com o Senhor. E eu tinha uma certeza, eu vou para o céu, gente. Não por causa de mim, mas porque Jesus me salvou, Ele morreu por mim. Eu sou um miserável. Mas eu tinha aquela certeza, e eu tenho essa certeza inabalável. E eu falei para Deus, se o Senhor quiser me levar, eu vou tão feliz, aleluia. Eu vou tão cheio, porque eu sei que o Senhor me ama, mesmo eu sem merecer. Estava tranquilo, quase matando todo mundo do coração aqui. Eu sei que vocês estavam preocupados. Mas eu estava tranquilo, porque eu sei o que a palavra diz. Mas aí eu falei, mas Deus... Fiz igual o Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, né? Se eu morrer, melhor, mas se eu ficar, vou viver a Cristo. E aí eu falei para ele, mas se o Senhor quiser deixar eu inaugurar minha casa, né? Eu passei tanta raiva com o pedreiro, não vou morar nela, então se o Senhor puder me ajudar, como diz a missionária, né? Se o Senhor puder me ajudar, por favor, vou ficar feliz. Tem minhas crianças para eu cuidar, quero cuidar deles, se o Senhor permitir. Quero pregar muito mais lá na igreja, que eu preguei pouco, tenho que pregar mais. E Deus permitiu, amém? Mas eu tinha uma certeza. Eu estava nas mãos do Senhor e o que Ele fizesse era bom, perfeito e agradável. Não importava o que ia acontecer, era bom, perfeito e agradável, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Porque é muito mais fácil a gente falar, né, gente? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando a gente não está morrendo, né? Mas quando a gente está morrendo fica um pouco mais difícil, mas é a hora que a fé tem que ser inteira. É a hora que o nosso coração tem que ser inteiro. Agora, irmãos, vamos voltar lá para Asa. O rei Asa, em 1 Reis, no capítulo 15, versículo 14, 1 Reis, capítulo 15, versículo 14, ele tem um testemunho de excelência. Depois que Asa virou rei, ele trouxe um avivamento para o povo de Israel. Ele destruiu vários altares, acabou com várias idolatrias, ele fez algo grande. Deus deu muitas vitórias para ele, ele venceu muita gente. E
aqui, olha só o que está acontecendo. Está falando que, embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos por inteiro, Asa não conseguiu acabar com tudo. O coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. E esse inteiramente fiel é o Shalem. Então, no primeiro relato da história de Asa, que esse aqui foi escrito durante os acontecimentos, Crônicas foi escrito depois, mas Reis foi escrito durante os acontecimentos. Quem estava escrevendo olhou para aquilo que ele fazia e falou: esse cara tem um coração inteiro para Deus. Mas lá em Crônicas, vai acontecer a mesma coisa. Vai dizer no comecinho, no capítulo 15, que ele tinha um coração inteiro para Deus. Mas no 16, vai mostrar que ele vacilou, que ele bobeou, que ele errou, que ele pecou, que ele escolheu entregar os tesouros do Senhor, aquilo que Deus tinha nas ofertas no templo, para conseguir fazer uma aliança humana e carnal. Depois, se você quiser ler o capítulo 16 inteiro, você vai perceber isso. E sabe o que é ruim, gente? É porque Asa, que era um homem que tinha confiado 100% no Senhor no começo do seu reinado, ele faz uma aliança com Deus, ele faz uma aliança com os assírios, ele manda dos tesouros do templo, e isso aqui fala de oferta, tá? Aquilo que era para ser do Senhor, ele tomou e deu para os assírios. É muito sério. Por isso que as nossas ofertas, quando a gente não traz no altar, a gente acaba fazendo coisa errada. Quem lembra do bezerro de ouro lá do Arão? Moisés estava no monte com Deus, e Deus falando: Moisés, desce lá e pede uma oferta para o povo de ouro, para nós construir o templo. No mesmo tempo, Arão estava pedindo uma oferta de ouro para construir um bezerro. Ou é para Deus ou é para o diabo. É forte, gente. E aqui a mesma coisa, ele vai lá no templo, tira aquilo que Deus tinha recebido para entregar para o diabo. E isso é muito brabo, muito sério. Ele acaba sofrendo, ficando brabo, ficando chateado, prendendo o profeta que corrigiu ele, e, gente, ele morre. Morre com a doença nos pés que não teve cura, porque ele não buscou o Senhor. Eu, como acredito que tudo está no controle de Deus, eu tenho certeza que foi Deus que colocou a doença no pé dele, para que ele voltasse para o Senhor e falasse: Senhor, pelo amor de Deus, por favor, cura meus pés, salva minha vida. Mas ele não teve coragem. Ele permaneceu duro até o final. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque Deus vai falar com a gente de várias formas. Ele vai falar mole, vai falar macio, ele vai falar no nosso coração. Só que se a gente for endurecendo, gente, vai apertando, vai apertando. Sabe quem mais começou com o coração inteiro e depois fez arte? Salomão. A gente acabou de ver ele orando para o povo, né? Tenha um coração inteiro. Mas em 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 4, Salomão já velhinho, rico pra caramba, sábio pra caramba, a rainha de Sabá já tinha visitado ele, já tinha dado presente. Você sabia que na minha cabeça, nada tira da minha cabeça que a rainha de Sabá que começou a derrubar o Salomão. Foi tanta glória para ele que ele não aguentou e falou: nossa, eu sou bom demais mesmo? Na minha cabeça é isso que aconteceu. E aí ele casa com um monte de gente.
E a Bíblia vai dizer assim, olhe, e quando Salomão era idoso, elas, as esposas, né, que ele tinha casado, o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor. Aqui de volta, gente, Shalem. Tanto no inteiramente quanto no fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Ele errou também. E é por isso, gente, que eu estou dando esse alerta para nós. Amém? É por isso que eu lendo isso aqui me dá uma vontade gigantesca de orar e clamar a Deus. Porque se Salomão, que era o homem mais sábio da terra no seu tempo, caiu, qual é a nossa chance, amados? Se não for a graça de Deus. Qual é a nossa chance se Asa, que era um rei especial, que fez um monte de coisa boa, caiu? Nós precisamos da glória do Senhor. Nós precisamos que Ele nos ajude a viver isso, amém? Mas nós também precisamos entender que nós temos bons exemplos. Davi é um bom exemplo. Caiu no meio da vida, voltou. Nós temos Caleb. Deuteronômio capítulo 1, versículo 35 e 36. Eu quero que a gente possa ter um coração como o de Caleb. Olha só. Moisés falando com o povo de Israel que tinha saído do Egito. Deus falou que eles iam morrer lá na areia, porque eles não tinham ouvido o Senhor. Ele vai dizer, olha assim, nenhum de vocês dessa geração perseverar. Perversa. Li bem errado, né? Dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e aos seus descendentes parte da terra que ele explorou durante a missão do reconhecimento. Na Bíblia Viva, vai falar que Caleb preservou em seguir o Senhor de todo o coração. E é isso que a gente precisa viver. O nosso coração dividido, gente, não vai nos levar para lugar nenhum. Salmo 95, versículo 10, falando ainda do povo de Israel, ele vai dizer assim, 95, 10, olhe lá, por 40 anos estive irado com eles e disse, são um povo cujo coração sempre se afasta de mim, recusando-se a andar em meus caminhos. Misericórdia, amém? Que o nosso coração não se recuse a andar nos caminhos do Senhor. Que o nosso coração não queira estar longe dele de jeito nenhum. Que a gente seja o contrário daquilo que Marcos capítulo 7, versículo 6 denuncia. Jesus falando com os religiosos da sua época, ele diz o que, gente? Esse povo me busca. Olha só, Jesus respondeu, hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou ao seu respeito, pois escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Fala para o Senhor te livrar disso em nome de Jesus. Ah, Deus, que o meu coração esteja perto, Senhor. Queridos, nós temos um outro exemplo
de um coração dividido. Nós não vamos ler, mas quem lembra de Atos 5? Ananias e Safira, coração dividido. Eles viram Barnabé vender tudo, entregar aos pés dos apóstolos, eles queriam a glória. E eles chegam e vendem tudo, pegam a metade do dinheiro, põem no bolso e chegam lá e falam assim: não, nós entregamos tudo. Morreu. Que estavam mentindo ao Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente canta, né? Que meu coração é teu, mas nós estamos segurando mais de 50% pra gente. Que Deus ajude que ninguém morra na igreja, amém? Ou se morrer, que morra rápido para não ficar sofrendo, né? Misericórdia, né? Melhor não, vamos melhorar essa oração, vamos pedir para não morrer, amém, querido? Você sabia que quando eu era novo convertido, eu era louco para morrer alguém na igreja? Porque eu falava assim, não, se alguém morrer, o povo vai ficar com um temor, que vão ficar tudo santificado. Mas daí eu descobri que a graça é melhor, amém? Porque vai que Deus olha e fala assim, já que você está querendo que alguém morra, você também tem uns pecadinhos, vamos começar por você? Então, você também tem umas coisinhas que você não está querendo tratar, vamos começar por você. Eu falei, não, Deus, deixa a graça é melhor. Tem misericórdia. Que a gente possa ter o nosso coração voltado para Ele, amém? Aquilo que Ele colocar no nosso coração, vamos fazer com fidelidade, 100% para Ele. Deus está procurando, gente, esse tipo de coração. E é tão lindo, tão maravilhoso, porque Ele está procurando esse tipo de coração para se mostrar forte. Gente, Ele está procurando esse coração para se mostrar forte. E eu vou falar para vocês, pode existir alguém mais forte do que o nosso Deus? Pode existir alguém que tenha mais poder do que o nosso Deus? O Criador do céu e da terra e de tudo que nele há. O Deus que, quando eu leio lá Isaías, eu fico maluco. Porque ele fala que estendeu os céus com a palma da mão, fez assim, para estender o céu. Aí você vai, igual o Asaf gosta de ver vídeo de ciência, vai descobrir que do Sol para a estrela mais perto que tem, não tem como ir, de tão longe que é. E Deus, você consegue perceber a grandeza e o poder do nosso Deus? A Bíblia vai falar que Ele sabe o nome de cada estrela. A Bíblia vai falar que Ele pegou toda a água que nós temos na terra com a palma da mão, assim. Gente, Ele quer mostrar forte na nossa vida. E não importa a situação, Ele quer se mostrar forte. A gente só precisa de uma coisa. Um coração que é totalmente dele. Um coração que é chalém, inteiro e íntegro. Queridos, que nós hoje a gente possa se levantar para viver isso. E talvez você possa falar assim, não, pastor, eu não vou conseguir apresentar esse coração para Deus. Mas lá em Ezequiel, no 36, 26, é uma promessa de Deus para a nossa vida. E Ele vai dizer assim, olha, eu lhes darei um novo coração. E porei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Isso aqui não é na nossa força. É Deus falando.